todas as pessoas que nos acompanham, que nos assistem, que nos escutam. Eu sou a Gabriela Brandão, sou advogada da União. Desde 2007, passei pelo consultivo, pelo contencioso, e estou há um pouquinho menos de um mês na Secretaria-Geral de Consultoria da AGU. Eu sou também integrante da Câmara Nacional de Sustentabilidade, da AGU, do Comitê de Diversidade e de Inclusão, e estou coordenando o Grupo de Trabalho de Gênero. E, dentro das iniciativas do programa Mulheres em Foco, que o comitê tem coordenado desde março, surgiu essa iniciativa do Elas Conversam, que é um projeto em que a gente traz mulheres especialistas aqui da casa, da AGU, para falar sobre temas interessantes. E hoje eu vou fazer uma autodescrição rapidamente. Eu sou uma mulher parda, de pele clara, tenho os cabelos castanhos cacheados, um pouquinho acima dos ombros, tenho olhos castanhos, sobrancelha grossa, nariz um pouco redondo, boca mais larga. Estou usando uma blusa preta com mangas curtas, um colar nos tons de bege e preto e uma saia estampada com fundo bege, off-white e preto também. E estou com um bottom do programa Mulheres em Foco. Hoje a gente está com 3 expoentes aqui da AGU. Eu vou apresentá-las e passar brevemente para que elas também façam sua autodescrição e deem suas palavras iniciais, para falar sobre tecnologia e inteligência artificial. Hoje a Rafaele Monteiro Melo está aqui com a gente. Ela é pós-graduada em Advocacia Pública pela Escola da Advocacia Geral da União, procuradora federal, atua como coordenadora de Tecnologia, Sistemas e Automação no Departamento de Gestão e Cálculo da Procuradoria-Geral Federal e é coordenadora do Laboratório de Desenvolvimento de Tecnologia e Inovação, PGF Tech Labs. Um prazer ter você aqui, Rafaele. Bom dia, Gabriela. Olá a todos que nos assistem. Eu preciso dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir com esse tema tão importante, tão atual, com essas mulheres incríveis, né, expoentes e especialistas no tema. E já fazendo aqui a minha audiodescrição, eu sou uma mulher parda, de pele clara, cabelos cacheados com luzes, corte moderno. Eu visto hoje um blazer de cor amarela, um conjunto de cor off-white, e estou bastante feliz aqui de poder contribuir, espero contribuir aqui com esse tema tão atual e importante. Obrigada, Rafaele. Nós temos aqui também a Clarice Costa Calisto. A Clarice é advogada da União, tem doutorado em Direito pela UNB. Ela já atuou na subchefia para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República e no Ministério da Justiça, coordenou a consultoria jurídica do Ministério da Cultura, integrou a equipe de gestão estratégica da Procuradoria-Geral da União, leciona na Escola Nacional de Administração Pública e na PUC de São Paulo e é secretária-geral de consultoria da Advocacia-Geral da União. Prazer ter você aqui também, Clarice. Eu que agradeço, que alegria a gente poder estar aqui juntas, que a gente tenha um bom bate-papo sobre esse tema que está mobilizando tanto as nossas agendas, está mobilizando tanto o mundo inteiro. Minha autodescrição: sou uma mulher branca de cabelos escuros, estou com uma blusa e uma saia cinza de tricô e estou aqui animada para ver em que caminhos a gente chega aqui nessa conversa. Obrigada, Clarice. E temos também a Adriana Macedo Marques. A Adriana é procuradora da Fazenda Nacional, mestre em Administração Pública pela EBAP, da FGV. Atualmente atua como coordenadora geral na Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde e como encarregada pelo tratamento de dados pessoais do Ministério da Saúde. Um prazer te ter aqui também, Adriana. Prazer é todo meu, Gabriela. Olá a todos e todas. Eu sou a Adriana. Primeiro, vou me autodescrever aqui. Eu estou com uma blusa roxa, sou uma mulher de pele clara, branca, estou com uma calça preta, tenho cabelos castanhos, lisos e com umas certas luzes naturais. Estou muito feliz aqui hoje de estar aqui com vocês para discutir um tema, né, que está, como a Clarice falou, super em voga, aí, todo mundo curioso, e com várias expectativas boas e preocupações também em relação, né, à aplicação da inteligência artificial em inúmeros aspectos da nossa vida, um tema, inclusive, de tecnologia, que às vezes é tão dominado pelo mundo masculino, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês discutindo isso ao lado dessas super especialistas lindas, que elas não falaram esse elogio na autodescrição, mas são mulheres muito bonitas, inteligentes. E também estou com muita expectativa sobre os nossos resultados aqui ao final e sobre esse bate-papo.
Muito obrigada. Que bom, a gente que agradece também de ter aqui, Adriana. Bom, então, para a gente começar a falar desse tema que é tão relevante, né, acho que é sempre bom a gente começar pelo começo. Então, eu queria ouvir de vocês um pouquinho qual que é a importância da inteligência artificial hoje e como as pessoas podem se atualizar sobre essa tecnologia. Porque a gente ouve falar muito de inteligência artificial, mas, às vezes, a gente não está muito por dentro do exatamente o que está acontecendo. Perfeito. Bom, acho que para começar pelo começo, né, como você pontuou, acho importante a gente conceituar o que é a inteligência artificial, né? Muito se fala e pouco realmente se explora sobre esses conceitos e a sua importância, enfim, tudo que a gente vai discutir hoje. E a inteligência artificial, ela é a capacidade desses sistemas computacionais fazerem atividades cognitivas, né, tarefas de pensamento, através ali de processamento de dados, buscando os padrões e tomando decisões. Então, a gente tem máquinas fazendo atividades tipicamente humanas. E isso gera uma ansiedade, um medo, uma expectativa, né? Um dado super importante assim, que eu vou aqui compartilhar com vocês, que me chamou muita atenção, foi o alcance que o ChatGPT teve em tão pouco tempo do seu lançamento. Se a gente pensa nas grandes redes sociais, como o Instagram alcançou a sua marca de 100 milhões de usuários com 2 anos e meio da sua publicação. O TikTok, que é uma rede social jovem, né, viral, ela alcançou bem rápido, em 9 meses. Mas o ChatGPT, com seu lançamento, alcançou 100 milhões de usuários em 2 meses. E isso nos mostra quanta ansiedade, quanta expectativa existe em torno dessa temática. E a gente vive numa era de tecnologia exponencial. A inteligência artificial é uma tecnologia que vem mudar a nossa vida, nossa forma de trabalho, nossa forma de ver o mundo. E não dá para a gente pensar, quem vai pensar de uma forma linear, como a gente pensava, que recepcionava as mudanças de forma paulatina, a gente ia recepcionando, ia mudando a nossa vida. Pensar dessa forma não mais se coaduna com o que a inteligência artificial vem trazer para a gente, que é uma mudança rápida, em que a gente não tem muito tempo para grandes adaptações. A gente simplesmente recebe no nosso colo aquela mudança. E com resultados imprevisíveis, né? Resultados que a gente não consegue dizer qual a potencialidade da inteligência artificial hoje. E pensando nessa adoção da inteligência artificial, na importância, eu também trago um dado interessante, que é da curva de adoção. A gente, né, teve esse rápida adoção, ou expectativa das pessoas de utilizar um exemplo, né, da inteligência artificial, que é o ChatGPT, mas, nos relatórios que falam de inteligência artificial, mostra essa curva ascendente de adoção, porque as pessoas têm curiosidade, vão saber o que como é que isso vai mudar a minha vida. Mas, em determinado momento, aquele valor que se esperava não se alcança naquele exato momento, naquele primeiro momento. E o que acontece é que as pessoas elas começam a abandonar e dizer a inteligência artificial não trouxe aquela mudança que se esperava num primeiro momento, que é o que se chama de vale da desilusão, né, que tem um relatório da Gartner, que é uma consultoria da área de tecnologia, que ela mostra essa adoção, e ela mostra que a tecnologia tem essa curva ascendente, depois ela cai, que é o momento mais ou menos que a gente vive, em que as pessoas um pouco desacreditam, né, vive a desilusão da inteligência artificial, mas é nesse momento que a gente não pode descuidar, que a gente tem que buscar informação, se atualizando, utilizando esse sistema, buscando valor nesse sistema. E as grandes empresas passam a ofertar valores para campos específicos, como a gente vê inteligência artificial na área de saúde, né, o IBM Watson, os carros autônomos. Então, eles passam a ser vistos com outro valor e passa a ter novamente essa curva de adoção. E a gente precisa se atualizar, né? Precisa buscar relatórios, buscar informação, se capacitar, porque essa mudança ela é hoje. Ela não é como a gente pensa que vai ser daqui a pouco. A gente está na era de mudanças rápidas. Então, essa, para mim, é a grande mudança que a inteligência artificial vem trazer para a nossa vida. A necessidade de a gente se atualizar sobre ela. Complementando um pouco, eu queria trazer um pouco do destaque do fato de que a inteligência artificial vem se desenvolvendo há muitas décadas, né? Já que também na linha do começar do começo. Desde a década de 50, o desenvolvimento da inteligência artificial tem ocorrido.
E os especialistas falam muito assim, houve períodos de inverno, então períodos em que se desenvolveu de uma maneira bem mais lenta, né, em que a coisa adormeceu um pouco, mas nós estamos falando de uma tecnologia que há 70 anos tem se desenvolvido. Por que agora o tema está em ebulição novamente? Qual é a grande novidade deste momento? É aquilo que a gente tem chamado do surgimento da inteligência artificial generativa. Isso é uma enorme diferença para a realidade anterior. E por quê? A lógica da inteligência artificial, os processos de automatização, os processos de hiperautomatização, eles chegaram a um ponto, até muito recentemente, já depois, né, já nos anos 2000, o máximo que a gente via da inteligência artificial dando conta, e a gente já achando isso incrível, é aquela lógica dos algoritmos que a gente vê operando, né, às vezes de maneira mais ou menos explícita nos aplicativos que a gente usa, que é o algoritmo, a inteligência artificial preditiva. O que é isso? Uma inteligência artificial capaz de ler grandes volumes de dados, interpretar esses dados, classificá-los, e com isso, o preditiva no sentido de conseguir adivinhar, conseguir classificar tendo em vista algum nível de previsibilidade. Então, nesse sentido, um algoritmo lê os seus comportamentos, o seu padrão de comportamento, por exemplo, numa rede social, e consegue te oferecer uma propaganda direcionada. Então, esse tipo de inteligência artificial preditiva já era considerado, né, nos anos 2000, uma coisa extraordinária. Qual que é a virada de maneira especialmente forte a partir de novembro de 2022. Então, ainda não temos 2 anos dessa virada. Quando vem o ChatGPT, que foi essa aplicação mais famosa até o momento da empresa Microsoft, você tem a inteligência artificial generativa sendo popularizada. E o que é essa nova inteligência artificial generativa, não apenas preditiva mais? Ela é generativa no sentido de que ela gera novos dados. Então, ela entende, ela lê, ela é preditiva, mas, além disso, ela é capaz de criar novos dados. Criar novos dados significa que ela é criativa? Aí é um ótimo debate. Cada vez mais tem se colocado muitos questionamentos a respeito da capacidade criativa ou não da IA generativa. E por quê? Embora um texto que é produzido por uma aplicação como essa, e a gente falou do GPT, mas também podemos falar do Gemini, do Google, também temos aplicação de outras grandes empresas, temos agora uma aplicação brasileira incrível sendo desenvolvida na Unicamp. Então, assim, a gente tem várias ferramentas possíveis, mas por que ela é diferente? Porque agora ela consegue, por meio de linguagem natural, essa é outra expressão que a gente vai ouvir demais quando falar de IA, toda vez que você escutar isso, o que é a linguagem natural? É a linguagem usada pelas pessoas. Então, neste momento, você consegue dialogar com essa aplicação, com isso que a gente enxerga como um robô, e você consegue, em linguagem comum do dia a dia, conversar, e ele te responde também numa linguagem comum. E você pode dizer a ele, seja mais formal, seja menos formal, seja mais afetuoso, seja mais... E tudo isso ele é capaz de ir modulando nesse diálogo conosco como usuários, porque ele é capaz de criar textos inéditos. E por que não necessariamente criativos? Porque ele só faz isso bebendo do conhecimento humano que está disponível em grandes bases de dados na internet. Então, é um enorme debate de direito autoral, é um enorme debate de como ele, de certa forma, extrai conhecimento sem conseguir entregar de verdade, né? Entregando algo inédito, mas sem conseguir efetivamente ter uma colocação que seja original no sentido de que não tenha lido e bebido do conhecimento alheio. E aí todos os debates que isso pode trazer para a gente desse ponto de vista moral, ético e de direitos intelectuais, né, de reconhecimento de autoria de quem veio antes. Está um debate gigante nos Estados Unidos sobre isso. O New York Times foi para cima das empresas, e aí vamos ver como é que isso vai ficar, como é que o sistema de justiça vai lidar com esse tipo de demanda. Muito bom, Clarice. Eu vou retomar até um ponto aqui do início que a Rafael colocou também, que assim, a gente, né, fala que, de fato, essa mudança é muito rápida, e ainda mais com esse boom da inteligência artificial generativa, como a Clarice colocou aqui. Mas, embora isso seja muito rápido, a assimilação de os governos, a sociedade, as pessoas usarem essa tecnologia, ela se dá ainda de forma lenta.
né? Então, a gente vai se apropriando aos poucos, vai sabendo como usar, vai vendo os benefícios. Porém, mais do que até saber como usar a tecnologia, eu acho que a gente também tem que se preocupar em como ela funciona por trás. E daí vem as maiores preocupações, né? Porque o que a gente vê na internet não é necessariamente o mundo. É aquilo que o algoritmo escolheu para que eu visse. Então, com base no nosso próprio padrão de comportamento, os algoritmos vão e nos oferecem um conteúdo. Que é um conteúdo, às vezes, que contém um estímulo que vai nos fazer ficar mais tempo ali. E vai nos dar uma realidade que, às vezes, a gente fica achando que é a realidade do mundo, e não é. É a realidade que ele acha que eu vou gostar de ver. Né? E até que ponto isso, por exemplo, não fere a nossa autonomia decisória? Porque a IA está ali o tempo todo oferecendo esse conteúdo para a gente vê aquilo, e aquilo pode mudar a nossa visão de mundo. Porque a gente acha, olha, todas as pessoas estão vendo aquilo, só o que aparece nas minhas redes é aquele conteúdo. Então, não tem pessoas que pensam diferente daquilo? Tem. Então, daí a gente saber como que isso funciona por trás. Será que eu só quero ver aquilo que meu padrão de comportamento, né, aquilo que os meus valores determinam? Será que eu não quero ver aspectos divergentes? Daí a gente vai entrar em outras questões da democracia, né, de como isso pode influenciar nossas decisões, etc. Principalmente agora, perto da época de eleições, isso é muito evidente. Então, é preciso que a gente tenha esse olhar dos... Existem inúmeros benefícios que a inteligência artificial pode nos proporcionar, né, e todos esses avanços, há uma expectativa enorme, e, de fato, ela pode proporcionar muita coisa interessante para a gente, por exemplo, no campo da saúde. Né, isso já está sendo bastante utilizado para prognósticos, diagnósticos, em imagens está sendo amplamente já, inclusive no âmbito do SUS, né, a gente já tem isso até no Sistema Único de Saúde, tem vários projetos para o SUS, né, e essa questão da imagem já está nos hospitais privados, internacionalmente, no Brasil, porque, vou dar um exemplo concreto, por exemplo, o câncer de mama. Né, a inteligência artificial, ela, né, já foi comprovada, né, já tem estudos que vê que ela consegue identificar, por exemplo, que existe uma célula cancerígena ali que pode, no futuro, dar origem a uma doença, do que se fosse só o olho humano de um médico vendo. Então, hoje, a inteligência artificial ela é capaz de nos dar diagnósticos preditivos, né, com auxílio também, óbvio, sempre do profissional humano. Né? Então, isso é um enorme avanço assim, para doenças degenerativas, né, Alzheimer, Parkinson, como você pode tratar isso previamente para que no futuro... Então, ela tem um potencial de melhorar a qualidade de vida das pessoas em inúmeros aspectos da sua vida, né? Mas tem esse lado também da preocupação. Eu até trouxe uma frasezinha aqui do Stephen Hawking, que ele falou em 2016, né, num discurso na Universidade de Cambridge, que a inteligência artificial ela pode ser o maior evento da história da humanidade, da civilização, porque ela está em todos os aspectos da nossa vida e que todos esses aspectos eles vão ser transformados, e já estão sendo transformados. E, ao final, ele coloca uma preocupação também. Né? Ela pode ser a melhor ou a pior coisa que já aconteceu à humanidade. E acertar nessa empreitada é crucial para o futuro da civilização e da nossa espécie. Então, de fato, se a gente levar ela para o bem, levar para melhorar a qualidade de vida das pessoas de forma muito assertiva, com certeza a gente tem muita potencialidade aí a ser explorada. Mas é preciso também que a gente olhe para esses aspectos da explicabilidade, da transparência, do que está por trás do funcionamento, para que a gente também tenha consciência de que as nossas decisões elas são, de certa forma, estimuladas ou podem ser até manipuladas pelos algoritmos que estão guiando a inteligência artificial. Então, já fico aqui como provocações iniciais para a gente continuar esse debate. Não, excelente. Vocês trouxeram uma coisa muito importante, porque, de fato, quando a gente fala de inteligência artificial hoje, com a temperatura do debate, parece que é algo tão novo, né, inovador, que surgiu agora, e não, já é uma tecnologia que vem sendo desenvolvida há muito tempo, que está nas nossas vidas, né, já no dia a dia, e agora a gente tem essas nuances diferentes e também as preocupações que vão surgindo. Né? Mas, trazendo um pouco aqui para a nossa vida, acho que a gente já conseguiu identificar vários momentos que ela seria importante.
Pensando aqui na AGU, né, no meio jurídico como um todo, quais as implicações no meio jurídico do uso da inteligência artificial? É muito comum também a gente ouvir um ou outro advogado falando, nosso trabalho vai acabar. Eu acredito que não, mas eu queria ouvir vocês sobre isso. Maravilha. No mundo jurídico, o papel da tecnologia e da inteligência artificial, ele foi marcado, né, por dois pontos fundamentais, 2 eventos fundamentais. Um é a adoção do processo judicial eletrônico, né, e toda a implicação de dados, de conjunto de dados que esse sistema, né, que a adoção desse sistema trouxe, transparência, de maior dados, de maior rapidez. E outra foi o evento mundial da Covid-19. A Covid-19 é um marco da aceleração da tecnologia para o mundo jurídico e para o poder judiciário, muito importante, porque naquele evento, naquele momento que a gente teve que desmaterializar, né, a justiça, sair daquela concepção de justiça como um prédio, como uma sala, como um juiz, a gente passou a ter essa justiça como um serviço, que já era um serviço jurisdicional, mas no sentido assim, sair desse aspecto físico, né, para ir para o aspecto eminentemente tecnológico. E, a partir daí, o CNJ veio regulamentando, né, através de um microsistema, várias dessas situações de uso da tecnologia para o Poder Judiciário, que tem impacto em todos os stakeholders, né, dessa relação. E ali, regulamentando o gerenciamento, o planejamento para o processo judicial eletrônico, para a própria inteligência artificial, para serviços nativamente digitais, como o balcão virtual, o juízo 100% digital. E esses marcos mudaram a forma que todos esses stakeholders da área jurídica tiveram que se readaptar, né? Quando a gente fala dessa imbricação direito e tecnologia, existem dois caminhos. Quando a gente fala em direito na tecnologia, que aí a gente traz aspectos importantes de regulação, né? Eu tenho como é que vai ficar a responsabilidade civil por acidentes com carros autônomos? Como é que fica a produção intelectual com o uso da inteligência artificial? Como fica a atuação dos cartórios com o blockchain e a tributação com as criptomoedas? Então, são muitos aspectos que o direito precisará regulamentar e adotar, né, novos conceitos nesse novo mundo aí baseado na tecnologia. Mas existe a tecnologia no direito, que aí entra inteligência artificial, ferramentas de automação, cortes online. E aí são muitos exemplos que a gente tem dentro da nossa casa, da Advocacia Geral, e desses atores do mundo jurídico, de exemplos de uso dessas ferramentas, né? Então, a gente tem ferramentas de clusterização, né, de agrupamento, de ações, de petições, exemplos de uso de jurimetria, né, políticas públicas da área jurídica, né, jurisdicional, voltadas com base nos dados, e eu tenho ali automação, robôs que funcionam fazendo leitura de documentos, automatizando essas leituras de jurisprudência, facilitando as teses, o encontro das teses, né, classificando ações. Então, eu tenho muitos exemplos de aplicação da inteligência artificial no direito e benefícios que já são sentidos, né, de rapidez. Eu extirpei, assim, né, diminuí o tempo morto do processo, que é aquele tempo que o processo fica parado, né? Isso já tem relatórios da FGV mostrando que o processo judicial eletrônico é mais ágil. Eu tenho ali no CNJ números demonstrando que o Poder Judiciário tem diminuído a sua taxa de congestionamento e atendimento às demandas. Eu tenho um ator importante, que é o Poder Judiciário, se modernizando, né? Eu tenho os advogados privados se utilizando também da tecnologia para melhor gerenciar os seus processos, para fazer leituras de jurisprudência. Então, a gente tem um boom, né, de low-techs, né, de empresas voltadas para os serviços de tecnologia na área jurídica. E nós, advogados públicos, a advocacia pública não pode ficar inerte diante desse cenário de tantas mudanças, né? De tantos benefícios e riscos também, que a gente vai ter a oportunidade de falar, de tantos benefícios e riscos da inteligência artificial e das tecnologias, né? Porque a gente tem que fazer também a diferenciação, o que é automação, né? Que é justamente essas ferramentas que fazem as atividades corriqueiras e repetitivas, né? E a inteligência artificial, que é esse pensamento humano, né? Que é a possibilidade de criação, como a Clarice trouxe.
Então, diante desse cenário, a Procuradoria-Geral Federal, por exemplo, também como representante de um grande litigante, né, nacional, que é o INSS, usou esse campo fértil para também emergir nesse cenário, trazendo várias soluções de mudança, como, por exemplo, um gerenciamento estratégico dos processos, a criação de diversas ferramentas de automação. Então, lá no laboratório, né, de desenvolvimento da PGF, já temos mais de 20 aplicações de automação, de leituras, de triagem, de auxílio à criação de minutas. Então, são muitas ferramentas que, em conjunto com o sistema único que a gente usa do Sapiens, transformam a vida, o dia a dia do procurador federal. Então, o nosso trabalho já foi modificado, já vem sendo modificado há alguns anos, diante desse cenário. Né? São muitos exemplos que a gente tem na casa, inclusive de projetos de visual law, de legal design. Então, no mundo jurídico, assim, as possibilidades elas são amplas, a gente não sabe ainda onde isso vai, né, nos levar, mas a verdade é que já temos muitos exemplos de mudança no nosso trabalho, baseado nessas ferramentas de tecnologia. Bom, vamos falar um pouco também de dentro da AGU, né, o estado da arte. No ano de 2023, a gente fez um lançamento do Laboratório de Inovação da AGU, e no momento do lançamento do Laboratório de Inovação da AGU, a gente lançou também um projeto piloto de inteligência artificial aqui na nossa casa. Esse projeto piloto foi bastante focado na advocacia de massa, como o primeiro campo em que a gente imaginou que teria um impacto bastante significativo usar, além de todas as automações que já há muitos anos a nossa casa tem desenvolvido. A gente tem colegas incríveis dentro da instituição, dentro da AGU, muito talentosos para pensar automação, automatização, e que produziram robôs, produziram várias ferramentas incríveis. Mas agora a gente disse, olha, temos agora no mercado a IA generativa, como vamos usar a IA generativa? Decidimos fazer um piloto na advocacia de massa, PRU da primeira região, a nossa Procuradoria Regional da União da primeira região e a Procuradoria Regional Federal da primeira região, nos auxiliaram muito, dando o quê? Dando contexto para que as ferramentas de IA generativa pudessem, portanto, bebendo dos nossos sumários de conhecimento, bebendo das nossas peças padronizadas, a gente testou nesse piloto a capacidade dele de nos devolver um bom trabalho de sumarizar itens, resumir sentença, resumir petições e dialogar conosco, né, nessa lógica da linguagem natural. A gente foi testando no contexto da advocacia de massa, tanto previdenciária quanto atuação na defesa da União nos juizados especiais. Finalizando esse período de piloto, a AGU lança no seminário de transformação digital, nos dias 24 e 25 de setembro, um grande encontro da advocacia pública municipal e estadual com a advocacia pública nacional, então uma parceria da AGU com o Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Estado, CONPEG, e com a Associação Nacional de Procuradores Municipais, a ANPM, né? Associação Nacional de Procuradoras e Procuradores Municipais, que recentemente fez essa alteração, bastante preocupada com a questão de gênero. Esse evento, em parceria da Advocacia Pública Nacional, torna-se o evento de lançamento aí da IA generativa da AGU, agora em escala nacional. O que nós veremos, portanto, nos próximos meses, nos próximos anos? Um uso em escala no nosso trabalho. A gente, né, tem a expectativa de que isso permita acelerar muito partes do trabalho de cada uma das advogadas, dos advogados da nossa casa, e com isso a gente tem um ganho de eficiência e a capacidade de, aos poucos, a gente conseguir ter mais liberação da nossa força de trabalho para processos de trabalho estratégicos, para gestão de riscos, para vários tipos de atuação que a gente historicamente gostaria de ter mais fôlego. A gente espera que a IA generativa nos entregue isso. O piloto, né, longo como foi uma forma bastante cuidadosa de a gente medir riscos, de a gente verificar os erros, né, e também da gente conseguir controlar a partir de entregar contexto e de a gente verificar a performance exata, a gente conseguir controlar aquilo que tecnicamente se chama de alucinação. A IA alucina, a IA inventa jurisprudência, a IA inventa doutrina.
quando ela não está bem treinada. Então, treinamos longamente a ferramenta de IA para a gente poder ver na AGU, né, nos primeiros meses, nos primeiros anos de aplicação, uma aplicação segura, bacana, que a gente tenha toda a condição de avançar, ao mesmo tempo com bastante cuidado e sempre tendo condição de monitorar, avaliar e fazer correção de rumo sempre que a gente tiver qualquer natureza de problema nessa inovação. Inovar é ser tolerante ao erro, né? Então, seremos tolerantes aos erros, mas com bastante cuidado, que isso é essencial, né? Muito bom, Clarice, muito bom ter citado também o Laboratório de Inovação da AGU, né, que vem aí também como um espaço de experimentação, né, inclusive para essas novas tecnologias, com um pouco mais, um ambiente um pouco mais livre para arriscar, como você mesmo falou, mas também arriscar de forma controlada, mas até para antecipar, né, os erros, gerar aprendizados, isso é muito importante. Mas eu também queria reforçar até esse duplo aspecto que a Rafaele colocou, assim, né? Como que, né, a Gabriela perguntou como que é a implicação no mundo jurídico. A gente tem aí dois caminhos, né? Dois tipos de implicação. Um é no próprio direito, né? Então, a mudança das práticas jurídicas, como a tecnologia ela interfere na nossa forma de atuar enquanto advogado público, enquanto advogado privado, né? Enquanto Ministério Público, todas as carreiras do judiciário, o próprio judiciário, os nossos processos de trabalho. Então, é a tecnologia vindo para mudar a forma de atuar do profissional do direito. E também a tecnologia vindo para que a gente possa regulamentá-la. Né? Então, a gente tem nessa primeira o que o pessoal chama de direito 4.0, que é esse direito novo, quais são, né, essas implicações da tecnologia no direito, mas também a gente tem o próprio direito tendo que regular a tecnologia. Então, tendo que regular o uso e as aplicações de inteligência artificial. E a gente vem com o direito digital, a gente vem com as mudanças em relação à propriedade intelectual, ao direito civil, à responsabilização. Então, agora a gente está discutindo o novo Código Civil. Então, como que vai ser a responsabilização no caso dos algoritmos, né, no caso da inteligência artificial generativa? Então, a gente tem toda uma parte de regulação e de regulação da própria IA. Então, hoje tramitam no Congresso Nacional diversos projetos de lei ligados a regulação da inteligência artificial no país. Começou com alguns projetos um pouco mais principiológicos, e agora a gente já vê hoje, né, um dos projetos que está mais sendo falado, que é o projeto 2338, um projeto um pouco mais robusto, que ele não vai só para o principiológico, mas vai também numa abordagem de riscos, de como a gente pode aplicar a inteligência artificial observando os riscos e observando também a garantia de direitos. Né? Então, um projeto um pouco mais robusto, que está sendo muito discutido. Não sabemos ainda se sai ou não esse ano, mas importante a discussão, importante o envolvimento da sociedade, das empresas, de governo, né, para que a gente possa ter ali pelo menos um marco, né, regulatório para reger essas relações que estão advindo da aplicação da inteligência artificial em todos os aspectos da nossa vida. Então, eu vejo assim, realmente um impacto bem significativo, né, de aplicação de IA e outras tecnologias no direito, seja para melhorar nossos processos de trabalho, né, seja para qualificar a nossa atuação, até como eu vejo, é muito interessante, né, a gente vê assim, a IA, por exemplo, podendo prever como um juiz vai decidir, com base nas decisões anteriores dele. Então, como a gente pode também se aproveitar disso para que a nossa atuação seja mais assertiva? Isso já está ocorrendo. Né? Então, a gente tem que estar atento também a quando ela pode errar, porque ela é assertiva, pode ser ou não, então a gente também tem que saber, né, quais são os limites dessa atuação, tem que estar atento a isso. Já teve alguns casos, né, de gente aplicando aí jurisprudência que não existe, então é preciso saber para que ela vem. Né? Esses modelos de linguagem, eles não vieram a princípio para oferecer a verdade, eles vieram para ser criativos, como você falou, né? Mas se uma ferramenta também está sendo vendida com o intuito de oferecer esse tipo de serviço, então, será que então ela não tem que ter compromisso também com a realidade? Então, a gente tem que ver todas essas implicações. Eu vejo com muitos bons olhos, né? Que bom que a AGU, né, já está, a nossa casa está aqui se preocupando com isso, tem um laboratório para tratar isso, tem uma área específica para tratar a transformação digital e para ver essas implicações de inteligência artificial. Fico muito feliz,
Mas, e também fico feliz de ver que já estamos nos movimentando, inclusive no nosso legislativo, para regulamentar a questão em âmbito de país, porque está sendo uma discussão internacional. Poucos países ainda já regulamentaram internacionalmente, né? A gente tem talvez um exemplo mais europeu, né, com AI Act, que é chamado, mas também é feito para os padrões dele, para a cultura deles. Então, assim, como a gente também tem que ser atento quando a gente vai internalizar normas internacionais ou se inspirar nelas para que a gente veja a nossa realidade, né? Mas que bom também que nós já estamos com essa discussão avançada, né, no nosso legislativo aqui. Obrigada. Nossa, excelentes as considerações de vocês, porque, de fato, eu costumo comentar quando alguém fala, nossa, o nosso trabalho vai acabar com a inteligência artificial. Eu falo, não, pelo contrário, né? Tem que facilitar nosso trabalho, o trabalho de massa, para que a gente possa gastar, porque, de fato, a inteligência artificial ainda não consegue fazer todo o raciocínio jurídico, e os desafios vão aumentando, né, com relação a isso. Então, a gente sempre vai ter um trabalho de qualidade jurídico para ser feito, e a gente vai ter, teoricamente, mais força de trabalho para isso. Teoricamente, porque, na verdade, a gente vê que não é mais possível, né, trabalhar no ramo jurídico como se trabalhava antes, quando o judiciário usa inteligência artificial e os oponentes numa relação processual também. Então, se a gente não está nessa toada, não tem mais como. Né? Quando você comentou do preditivo, a inteligência artificial pode prever como um juiz, pode decidir. A gente sabe que os advogados mais experientes, que atuam muito com um juízo específico, acabavam fazendo, olha, esse juiz tem uma linha assim, esse juiz tem uma linha assada, mas a gente, como ser humano, não tem a capacidade de classificar todos os dados para, de fato, ter uma decisão mais assertiva nesse sentido. Então, muito obrigada. Eu vou tomar a liberdade de inverter a nossa ordem aqui na próxima pergunta, porque, como a Adriana já trouxe isso, o Yuval Harari, o historiador, o autor de Sapiens, ele escreveu um livro recentemente, deu uma entrevista semana passada, se não me engano, sobre os riscos da tecnologia, da inteligência artificial. Né? E ele diz, eu não trouxe a frase, como você trouxe bonitinho, mas que ele considera a inteligência artificial a tecnologia mais poderosa do mundo, porque ela pode tomar decisões por si só, como a Rafael comentou. E ele desenvolve o raciocínio trazendo a questão dos riscos para a democracia, para regimes autoritários e tudo mais. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês, e aí vou começar por você, a respeito dos riscos envolvidos no uso da inteligência artificial. Você já introduzir um pouquinho isso para você desenvolver um pouquinho mais. Tá, joia. Então, vamos lá. De fato, assim, essa questão, né, do que está por trás do uso, de como o algoritmo está se comportando e da questão da explicabilidade. Até como eu estava citando os projetos de lei, né, esses princípios estão lá de forma muito clara. Por quê? Porque, além, né, dos princípios, a gente tem que saber assim, como que essas empresas que estão usando algoritmos estão usando com intuito comercial, né, estão deixando claro para a gente que aquela opção que nos está sendo dada é a opção que ele escolheu, seja com base no nosso comportamento, seja com base numa escolha econômica dele. Né? Porque, às vezes, eu estou achando aqui, nossa, que bom que eu estou utilizando isso, né? A gente aceita os termos de privacidade, não lê, e mesmo se lê, talvez não entende, porque quando a gente fala assim, transparência e explicabilidade, não adianta aqueles termos que ninguém vai entender. Né? Como, de fato, eu vou estar consciente daquilo que está me sendo oferecido e da implicação daquilo na minha vida. Né? E isso, para as democracias, é muito relevante no sentido de que assim, a gente sempre teve, né, ou pelo menos, né, tinha a opção de ter, a escolha, né, você tem as opções, você tem ali uma base de conhecimento e você escolhe para aquele lugar que você quer ir. Agora, a nossa base de conhecimento está sendo dada por alguém que tem um interesse econômico por trás. E eu nem sempre sei que interesse é esse e se esse interesse coincide com o meu. Né? Então, a gente fica, talvez, limitado na nossa autonomia decisória ou até autonomia de pensamento quando a gente tem um mundo que é restrito por um algoritmo sobre o qual talvez eu não tenha escolhido. A gente, talvez, isso até o Silvio Meira colocou numa entrevista do Roda Viva, que eu achei bem interessante, que assim, como que os algoritmos não estão fazendo escolher alguma coisa
E eu sequer discuti ainda enquanto a sociedade se eu quero usar algoritmo na minha vida do dia a dia. Porque a gente, às vezes, está discutindo regulação e não discutiu ainda quais são os usos dos algoritmos. Será que eu quero o algoritmo em toda a rede social? Será que eu quero o algoritmo o tempo inteiro gerindo a minha internet? A gente não discutiu isso, e a gente já está discutindo a regulação disso porque isso já está acontecendo. Então, assim, né, o direito ele sempre vem depois, mas às vezes a gente vem e a gente... Será que eu quero isso realmente? Né? Então, a gente, às vezes, tem que voltar até um passinho atrás. Até onde eu quero que esses algoritmos sejam utilizados? Né? Eu estou regulando ali eles para que eles não me manipulem, para que eles não me levem a um direcionamento que, às vezes, não é legal de ser utilizado, mas eu também posso voltar um pouquinho atrás. Será que eu quero isso na minha vida, nessa forma tão intrusiva como está sendo realizado? Né? Então, acho que é um debate bastante interessante. A gente tem hoje, né, isso é realidade, um mundo polarizado, né? Então, e ele pode se tornar ainda mais polarizado à medida em que eu não forneço esse debate democrático de forma livre, né? De forma ampla, para todas as pessoas, para todos os indivíduos, de forma consciente, né? De forma que eu não esteja restringindo o campo do debate para elas. Né? Eu tenho aqui uma posição, Rafael tem outra, Clarice tem outra, Gabriela, mas, ok, vamos conseguir discutir isso? Né? Vamos, eu quero saber a sua ideia também, eu quero saber a sua, e, às vezes, a gente pode estar sendo fechado na nossa própria bolha. Né? E como que a gente vai sair dessa bolha se eu não escolhi usar o algoritmo? Não sou eu que estou escolhendo, alguém colocou para mim. E eu estou sendo fechado em bolhas. E vocês todos estão, nós todos estamos. E quando que a gente vai sair dessa bolha? Né? Quando que eu vou conhecer a bolha dela, a sua? E para o regime democrático, conhecer essas bolhas é importante. Né? Então, acho que e para fins de eleição, que agora a gente vai discutir muito integridade da informação, né, fake news, o quanto isso pode influenciar na decisão de uma pessoa por uma escolha de um candidato ou de outro. Isso é um debate bastante relevante e urgente. Né? Agora a gente tem eleições municipais. Então, o quanto que isso já pode estar sendo utilizado para influenciar decisões de eleitores. Então, acho que é um debate aí e que a AGU tem um papel muito importante, né, inclusive de esclarecer a sociedade nesse sentido, de estar atento para as ações que talvez a gente tenha, né, que manejar em articulação com o Poder Judiciário, com outros órgãos, para garantir que as pessoas tenham essa autonomia decisória, inclusive, por exemplo, nos processos eleitorais. Bom, acho esse tema da integridade da informação incrível quando a gente pensa nos riscos e na relevância da gente olhar o modo como a IA é instrumentalizada nas disputas, né, democráticas e antidemocráticas no cenário político. Cada vez mais esse é um tema que está se fortalecendo na esfera internacional. Então, hoje, neste momento, né, o Brasil tem se colocado no G20 de uma maneira muito forte na defesa do tema da integridade da informação. Isso é um tema incrível. Adicionando a esse tema, eu queria tratar de 2 outros riscos de grande monta que eu acho que a gente precisa olhar na questão da IA generativa e da sua expansão global. O primeiro relacionado à desigualdade. Os estudos que a OCDE tem soltado a respeito do tema da IA e do impacto da IA no mercado de trabalho têm mostrado que a tendência é a IA, como é uma tecnologia cara, uma tecnologia de alto custo, ela tende a concentrar ainda mais riqueza em determinadas empresas, em determinados países, e, portanto, temos um desafio gigante, o Brasil, né, o sul global como um todo, de tentar investir em desenvolvimento tecnológico, em trabalhar o enriquecimento das nossas cadeias produtivas, de maneira que a gente se insira e consiga usar a IA de uma maneira a sair de uma lógica só de exportadores de commodities. Né? Então, o desafio nesse sentido é gigantesco no cenário da desigualdade. Então, um segundo tópico, além da questão da desigualdade entre países, né, desigualdade socioeconômica, eu queria tratar também das desigualdades quando a gente pensa em diversidade e inclusão. Quando a gente, né, olha
para tendências majoritárias, as tendências majoritárias na internet, como uma representação de um espaço público cada vez mais poderoso, as maiorias tendem a ser opressoras. Então, todo um trabalho histórico das últimas décadas no mundo de afirmar direitos de pessoas negras, direitos de pessoas LGBTQIA+, de direitos das mulheres, crianças e adolescentes, enfim, todas as minorias com as quais a gente trabalha, nós temos riscos gigantes de que o viés da inteligência artificial seja um viés cada vez mais de reafirmar preconceitos, reafirmar essas desigualdades. Porque já que essa inteligência artificial está sendo treinada a partir do conjunto do que está disponível nesse espaço público da internet, infelizmente, já se tem estudos mostrando o racismo algorítmico, o racismo da IA generativa, o machismo da IA generativa, a homofobia, enfim, diversos temas muito preocupantes para a gente se tornar uma humanidade cada vez melhor. Então, coloco aí esses dois grandes riscos relacionados à desigualdade e à diversidade para a gente ter conosco olhando para esse tema da maneira mais cuidadosa possível, né, sem um otimismo cego, né? Acho que a gente precisa ser otimista, precisa ser realista de que a tecnologia está colocada, mas a gente vai precisar o tempo todo tentar pensar em alternativas a resistir aos riscos dessa natureza, dessa gravidade. Perfeito, Clarice. E buscando esse gancho, eu acho que o maior risco é justamente esse. É o algoritmo que contém o viés. A gente não pode pensar, acho que muitas pessoas pensam na inteligência artificial como uma entidade imparcial. Uma entidade imparcial e um programa que vai resolver a minha vida e vai conseguir, porque ele vai ter acesso a todos os dados e ele vai conseguir pensar de forma diferente do humano e ser mais humano. Só que essa percepção ela é errônea, porque quando a gente passa a verificar que o algoritmo ele é decidido por um humano, é o humano que está lá decidindo como a IA vai ler esses dados. É o humano que está decidindo quais são os dados que serão lidos. E, geralmente, são homens. Né? A gente está lidando ali com uma população eminentemente masculina, dominando esse ambiente. Então, há um risco enorme de que as minorias sejam cada vez mais excluídas. Então, tem pontos que são inegociáveis quando a gente está falando de IA, que é a pluralidade, né, a maior quantidade de pessoas, de pensamentos, para construir esses modelos, a construção dos datasets, as construções dos algoritmos. Perguntas como: quem vai auditar o programador? Por que essa pessoa é a escolhida para auditar os dados? Essas perguntas, nós não temos essas respostas ainda. Elas estão abertas para esse tipo de discussão, para esse tipo de ambiente aqui, em que a gente possa realmente colocar luz nessa discussão. O quanto é importante que se verifique a necessidade das minorias participarem. Tem não sei se vocês sabem, mas mulheres negras elas têm mais problemas de reconhecimento facial, porque a IA ela tem menos esse tipo de informação. E veja como isso é importante para abrir a nossa mente de que esses dados, esses algoritmos, eles precisam estar ali tendo o ser humano no seu protagonismo, mas sem abrir mão da transparência e da pluralidade. Eu acho que esse risco é muito grande. E para as democracias, né, para os regimes democráticos, tem todos os riscos que a Clarice pontuou e que a Adriana pontuou em relação à manipulação da informação. Né? Então, a IA sendo utilizada para construções de informações falsas, de perfis falsos, de disseminação, até de segregação, de microsegregação, porque eu só recebo aquilo que eu busco. Né? Então, esse é um grande risco, que a Adriana pontuou bem. Riscos relacionados até à própria nossa liberdade, à nossa privacidade, porque se tem reconhecimento facial em toda a cidade, o Estado tem esses dados de onde é que a gente vai, os nossos horários, as nossas preferências. Então, existe um risco para as liberdades, né? Um risco democrático grande para a privacidade, mas também e para a própria soberania nacional, essas big techs aí que elas estão com os nossos dados, né? Então, quanto é importante esse debate
internacionalmente. Mas também temos muitas potencialidades, né, da inteligência artificial para o regime democrático, como, por exemplo, a participação da população na construção das políticas públicas baseadas em dados. Então, se eu tenho os dados transparentes, eu tenho a possibilidade, claro que isso é uma possibilidade, a gente precisa capacitar a população para que ela saiba, né, o que está sendo feito e ela possa contribuir. Então, eu tenho essa potencialidade de trazer a população para a formulação de políticas públicas, para a participação no governo. Eu vejo que temos não é só o bem ou o mal, né? A gente tem todas as possibilidades. A questão é como isso vai ser regulado dentro de cada estado e internacionalmente também. Então, temos muitos pontos, é um tema assim, que dá para debater bastante e é muito instigante, né? Interessante. Mas dá mesmo, né? E conforme vocês foram falando, eu fui só refletindo tantas coisas que foram surgindo assim, de debates atuais. Até recentemente tenho visto que o 1984, aquele livro do George Orwell, voltou com muita força em todos os lugares. Vejo gente debatendo e acredito que muito por conta disso, né? E fazendo um recorte de gênero também. Recentemente a gente viu, né, na imprensa influencers criadas por inteligência artificial, né? E muito com um padrão específico, mulher branca, com aquele padrão das Angels dos anos 90, digamos assim. Porque, justamente, quem alimenta os sistemas, os algoritmos, como eles são formados, tem muito a ver. E aí, eu já aproveitando, fazendo um gancho, a ministra Edilene Lobo, inclusive, escreveu um livro sobre direitos fundamentais e inteligência artificial. Vou olhar aqui com a Núbia Franco de Oliveira para dar os créditos para a coautora também. E ela participou, inclusive, de um programa aqui da Escola da G1, um encontro com o autor. Vou pedir depois para colocarem o link aqui sobre isso. Então, e ela traz justamente essas questões, Clarice, que você comentou: racismo, algoritmo, machismo, algoritmo, misoginia, aporofobia também, né? Todas as questões que estão envolvidas justamente por conta da formulação, né, dessa tecnologia. Então, eu queria saber de vocês, como vocês acham que a gente pode assegurar os direitos humanos em conjunto com o desenvolvimento da inteligência artificial, porque, como a gente já entendeu, não é algo que a gente tem que paralisar, na verdade, é imparalisável, é necessário. A gente não vai ter avanços sem adotar as tecnologias e avançar no desenvolvimento dessas tecnologias, mas como é que a gente pode avançar, como a Rafael já trouxe algumas questões aqui, como que a gente pode avançar e preservar direitos fundamentais? Eu sei que é uma pergunta de um programa inteiro, mas queria ouvir o que vocês pensam sobre isso. Bom, esse acho um tema gigante mesmo, e acho que não existe resposta fácil sem regulação. A Adriana trouxe o exemplo da legislação europeia, né, que é a legislação mais avançada nesse momento, que já está aprovada. A legislação europeia, né, a Europa tem uma tradição muito forte de proteção de direitos, foi quem correu na frente na discussão de proteção de dados, privacidade, já há muitos anos atrás, e agora, de novo, é quem correu atrás de soltar mais rapidamente uma regulação na temática da IA. E, em geral, né, se fala do efeito Bruxelas. O efeito Bruxelas é esse efeito de países ao redor do mundo olharem para as regulações europeias e importarem essa regulação, então seguirem, de certa forma, os princípios que estão sendo colocados na União Europeia. Uma coisa interessante nesse sentido é que, durante, né, os últimos anos, à medida que os debates europeus esquentavam sobre regulação nos temas digitais, a tendência das empresas era dizer: desculpe, Europa, mas não tem como a gente fazer tudo isso que vocês estão nos exigindo, e isso é forçar a barra para que a gente mude um aplicativo que tem que ter uma aplicação no mundo inteiro. Nós somos um aplicativo global, não podemos ser customizados para a realidade de um ou outro país. E esse discurso caiu por terra porque a União Europeia não se curvou a ele. Não se curvou a essa lógica de meus termos de uso estão acima das legislações nacionais. E forçaram a barra, aprovaram o DSA, né, que é uma legislação mais ampla para o digital. Agora, recentemente, o AI Act, específico sobre inteligência artificial. E, curiosamente, o que aconteceu? As empresas já começaram a oferecer, na Europa, aplicações com regras diferentes. Ou seja,
Os europeus estão sendo tratados de maneira mais protetiva, os direitos dos europeus estão mais assegurados nesse momento no mundo digital do que nos outros países. Fica para a gente uma enorme lição, portanto, de valorizar o efeito Bruxelas para a gente tentar avançar, sim, no Brasil, no sul global, em regulações nacionais que exijam das empresas o máximo possível que a gente conseguir em disputas que são pesadíssimas aí, econômica e politicamente. Legal, Clarice, vou puxar o gancho aqui para essa questão da geopolítica mesmo, né? Hoje se fala também num termo de colonialismo digital. Então, a gente deixou de ser, né, o Brasil colônia, mas o quanto esses resquícios ainda podem estar, inclusive no mundo digital, né? O quanto empresas internacionais podem estar nos colonizando digitalmente. Então, hoje também se fala nisso, e aí é importante o aspecto da soberania que a Rafael tocou, que também se fala em soberania digital, né? E já atento a isso, a gente já vê movimento no nosso governo, né, no governo federal, no sentido de aplicar um plano para que a gente possa ter essa soberania, para que a gente possa ter tecnologia e inteligência artificial sendo desenvolvida no nosso país, com base nos nossos dados, na nossa diversidade étnica, cultural, econômica, né, com um olhar para isso, para que a gente saiba como utilizar e se aproveitar dessa tecnologia para promover a inclusão, que foi um aspecto muito importante que a Clarice nos trouxe aqui, né? E isso que eu estou falando é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Ele foi apresentado ao presidente Lula tem cerca de um mês, né? Então já é uma forma do Brasil pensar como está se apropriando dessa tecnologia, inclusive em termos de soberania digital, né, para que a gente aproveite a nossa linguagem. A gente tem, inclusive, diversidade linguística, né? A gente tem, por exemplo, as diversidades indígenas. Então, como a gente pode também fazer essa leitura, né, da linguagem indígena para produzir dados de inteligência artificial que estejam atentos a essa diversidade, né? Então, isso é muito importante em termos de soberania, né? E aí, em termos também regulatórios, né, voltando, porque acho que, de fato, quando a gente fala em solução, é a gente observar isso, observar que tem essa desigualdade, ter um plano para trabalhá-la. Então, né, já temos isso, e também ter uma regulação que dê suporte a isso e que observe isso. Então, hoje, por exemplo, os projetos de lei que tramitam no Congresso, eles observam essa questão dos vieses algorítmicos, porque eles já são uma realidade, né? Eu percebo agora, eu estou atuando na saúde, e eu já vi vários cases, inclusive, de pesquisadores muito atentos, e pesquisadores até negros, muito atentos à questão étnica, e que viram assim, gente, nas nossas pesquisas a gente encontrou vieses. Então, olha como a gente tem que estar atento, e olha como a gente tem que ter mecanismos de monitoramento para saber, olha, esse algoritmo está indo para um lado, vamos voltar ele para cá. E, para isso, a legislação é importante, para que a gente tenha previsão desses mecanismos. Quais são as ferramentas que a gente vai utilizar para prevenir riscos como esses, ou para mitigá-los? Porque os riscos existem, né? E, eventualmente, vieses vão ocorrer, porque a nossa sociedade ela é assim. E a inteligência artificial ela reproduz a nossa sociedade. Então, se a gente tem a sociedade que é racista, que é misógina, né, que a gente tem esses problemas, de certa forma, ela vai reproduzir isso. Aí eu fiquei até pensando esses dias assim, eu falei, gente, será que dá para a gente produzir uma inteligência artificial afirmativa? Né? Em que a gente tenha lá dentro algoritmos que vão levar a gente para a sociedade que a gente quer construir, ao invés de só reproduzir a sociedade que a gente tem, talvez seja o caso da gente começar também a pensar nessas outras possibilidades. Né? Perfeito. Eu vou tocar num ponto que eu falei na fala anterior, que há pontos inegociáveis para a gente garantir os direitos humanos, que é a transparência, né, e a capacitação da população. Então, a população tem que estar capacitada para poder fazer a auditoria dessas ferramentas, e o ser humano no centro dessa discussão. Não a máquina tomando as decisões pelo ser humano. Tem até na política de Montreal, do Canadá, de inteligência artificial, cita que
quando que a inteligência artificial não pode ser utilizada para o enfraquecimento do ser humano. Quando aquela decisão impacta de forma sobremaneira o ser humano, a palavra final deve ser da pessoa e não da máquina. Então, para que a gente possa garantir assegurar os direitos, a gente não pode abrir mão dessa pluralidade, dessa capacitação. E aí, pegando o gancho da política brasileira de inteligência artificial, isso é bastante mencionado, né? Da necessidade de políticas públicas para capacitar a população, para resolver os problemas, nossos problemas, né? Os problemas ambientais, os problemas sociais, e sempre de olho na nossa soberania, nos nossos dados, de forma que a gente não fique à mercê de regulação das startups, das grandes empresas, né? Porque se a gente não regular, se o Estado brasileiro não regular, alguém vai regular. Vai ser o mercado, vai ser as empresas de tecnologia. Então, o case que a Clarice pontuou aqui foi excepcional, que é nesse tipo de postura que a gente tem que adotar para que os nossos direitos sejam observados e a gente não fique à mercê de perda de dados, de perda de privacidade, de liberdade. Enfim, eu acho que esse campo regulatório é algo que tem muito chão ainda, porque são muitas nuances, né, da sociedade que vem sendo alterada, mas é uma necessidade para que os vieses, para que a exclusão social, para que o empoderamento realmente das minorias ocorram nesse sentido. Eu acrescentaria a sua fala, Rafael, justamente que é um desafio enorme fazer uma regulação de algo que muda constantemente e muito rapidamente, né? A gente não tem como regular tudo que vai acontecer no futuro. A gente sempre está na regulação ali correndo atrás do que está acontecendo agora. Mas tentando, eu devia ter trazido uma caneta, que eu queria anotar várias coisas aqui, depois eu vou assistir esse programa só para fazer meu próprio resumo. Mas pegando aqui as palavras-chave que vocês trouxeram, transparência, regulação, pluralidade, diversidade, já arranquei o decolonialismo ali, Adriana, e soberania digital. Acho que são essas as questões que têm que nortear a nossa atuação nesse setor, né? E uma preocupação que a gente sempre traz, e por isso também trazer, sabe? A gente sempre sabe que vai ser muito bom falar com vocês, mas é sempre melhor do que a gente espera, porque a gente aprende demais e já sempre vai tirando ideias para fazer novos eventos. Também fazer um chamado para que mulheres se integrem, né, no setor de tecnologia. Como vocês trouxeram, é um ambiente muito masculino ainda, tem uma certa resistência, às vezes até as mulheres não se interessam porque, enfim, a gente sabe que é desafiador ingressar num ambiente muito masculino, mas quanto mais as mulheres estiverem atentas, vigilantes e se integrarem, se capacitarem, melhor a gente vai ter essas ferramentas, né, em prol de toda a sociedade, porque elas nos afetam no dia a dia, naturalmente. Então, eu queria passar a fazer uma rodada, se vocês quiserem fazer umas considerações finais, agradecer a participação de todas vocês, como sempre, maravilhoso. Já tirei ideias aqui para a gente fazer outros eventos, outros encontros. Você pode começar, Clarice. Bom, eu queria fazer um chamado para nossa comunidade aqui, nossa casa. Eu sei que quem vai assistir esse programa não é só os nossos colegas aqui da casa, mas queria fazer aqui pedir licença para fazer um chamado para dentro da nossa casa. Que todas as advogadas, os advogados, os servidores técnicos, servidoras dessa casa, se empenhem conosco no uso adequado da IA dentro da nossa casa, para a gente aproveitar o máximo da potencialidade, mas com todos os cuidados e deixar a Secretaria-Geral, né, a Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, que está fazendo um trabalho incrível nessa área, tanto do acompanhamento do piloto, quanto do lançamento, da implementação efetiva da IA em escala nacional, nos colocar à disposição para conversar com todo mundo sobre o uso da IA dentro da AGU, que a gente faça um uso focado nas pessoas. O nosso mapa estratégico de 2024, né, em diante, ele diz que um dos objetivos nossos é promover uma transformação digital inclusiva. Então, que façamos uma transformação digital focada nas pessoas e que a IA seja uma aliada nesse processo, sem nenhuma ingenuidade, mas com bastante cuidado, com atenção e vigilância. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Legal. Então, vou puxar o gancho também, novamente, aqui da Clarice, nessa questão da transformação digital inclusiva.
E o meu chamado vai para isso, né, Clarice? Vamos, quem sabe, né? Vamos torcer para isso e trabalhar para que a inteligência artificial, ela de fato chegue a todos. Eu acho que esse é um aspecto muito importante e a AGU tem um papel importante nisso também, né? A gente tem que tirar o melhor proveito dela e esse proveito ele tem que ser inclusivo. Né, ele tem que ser equitativo, ele tem que chegar àquela população que também merece, né, ter os benefícios dessa tecnologia. Isso aconteceu com a internet. A internet, no início, né, ela poderia ter ficado restrita a um grupo econômico, né, a um grupo talvez mais privilegiado, e hoje ela é bastante democrática. Então, que a gente também esteja atento, mas isso aconteceu porque houve um movimento nesse direcionamento. Então, que a gente possa também contribuir para que as aplicações de inteligência artificial elas cheguem, de fato, os seus benefícios para todos de forma equitativa. Então, também queria agradecer muito ao Elas Conversam por essa oportunidade, foi um bate-papo super bacana. Muito obrigada pela oportunidade e pelos aprendizados que eu tive aqui hoje. Isso mesmo, Adriana. Eu quero agradecer e dizer quanto esse espaço é importante para incentivar outras mulheres e para diminuir esse viés masculino dentro do âmbito da tecnologia e da inteligência artificial. Porque ambientes como esse, para mostrar que a gente precisa estar atenta às mudanças, né? Nós, mulheres e procuradoras e advogados da União e a nossa casa, atenta às mudanças e servir de inspiração. Acho que esse programa, assim, participar com vocês também, me serviu de inspiração para ter esse olhar atento e para diminuir essas diferenças, essas desigualdades, né? Então, uma oportunidade dessa, ela serve como uma quebra da desigualdade, assim, e mostrar que a gente precisa estar atento, e tem tantas nuances, né, que a inteligência artificial vem impactar no Estado brasileiro, no nosso trabalho, na nossa vida. Então, realmente, eu quero agradecer. Eu fiquei muito feliz, eu saí com várias ideias daqui. Que debate enriquecedor e obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece, agradeço em nome do GT Gênero, do Comitê de Diversidade e Inclusão, da Assessoria Especial de Diversidade, a Cláudia está aqui acompanhando com a gente de férias. Agradecer a Rafaela, Clarice e Adriana pela participação, pela parceria e parabenizar vocês pelo trabalho que está sendo conduzido. Né? Porque se vocês trazem tanto conhecimento para a gente aqui, a gente tem um debate tão rico, é porque tem muito trabalho antes de vocês chegarem aqui. Então, eu queria agradecer. Aí já acho que posso agradecer em nome de toda a AGU pelo trabalho que está sendo desenvolvido, porque a gente sabe que é transformador, de fato. E a ideia, quando a gente faz esse programa, é trazer expoentes, trazer mulheres, dar protagonismo a mulheres que são incríveis, que a gente sabe que a gente tem na casa, mas é isso, a gente sabe que tem a gente tem muito conteúdo para falar e é sempre muito limitado o tempo. Mas daqui a gente, com certeza, terá outras iniciativas. Então, o que eu posso dizer é que as pessoas fiquem atentas às próximas iniciativas, tanto do Elas Conversam, do GT de Gênero, do Comitê de Diversidade como um todo, como da AGU, né? Não vou dar muito spoiler, mas a gente sabe que, mesmo nessa área de inteligência artificial, a gente vai ter novidades aí, além do evento que a Clarice já disse sobre o lançamento da inteligência artificial da AGU. Então, eu queria agradecer a todas vocês, as pessoas que nos assistem também. Se tiverem dúvidas, questionamentos, comentários, a gente está super à disposição. Tem o canal do GT Gênero, o e-mail é gtgenero@agu.gov.br. Podem mandar para lá que a gente encaminha para elas, tá bom? Muito obrigada.